A paz do Senhor, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fábio aqui nesse áudio, vou gravar para o grupo aqui. Vamos falar sobre a diferença entre o julgamento das nações, escrito em Mateus 25, a partir do versículo 31, e o juízo final do grande trono branco, descrito em Apocalipse 20, verso 11. Aparentemente parece que é a mesma coisa que está acontecendo, mas há uma diferença, tá? Para nós entendermos os dois textos, tanto Mateus 25 como Apocalipse 20, 11, vamos para a leitura bíblica. Mateus capítulo 25, versículo 31, vai dizer assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações se reunirá diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, tive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando tivemos com fome demos de comer, com sede demos de beber, e quando tivemos estrangeiro hospedamos, ou nu te vestimos, e quando tivemos enfermos ou na prisão fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando vimos com fome ou com sede ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste, a mim não fizeste. Irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Bom, aqui está o texto que fala do julgamento das nações, não é o juízo final. O juízo final está descrito em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Muitas pessoas confundem e, como já fizeram essa pergunta, vamos deixar esse áudio aqui para os irmãos entenderem. Vamos fazer a leitura do juízo final, conhecido também como julgamento do trono branco. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, vamos lá. Para nós entendermos essa diferença, quando é que acontece o juízo do trono branco e o juízo das nações em Mateus 25, nós temos que passar aqui, dar só uma pincelada na cronologia da escatologia, tá? O que vai acontecer daqui por diante. Hoje nós vivemos o princípio das dores, que Jesus falou em Mateus 24, não é isso? Quando viessem todas essas coisas, guerra, rumores de guerra, não é? Fomes, peste, terremotos, seria o princípio das dores. Paulo já vai falar em Romanos 8, 22, que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora, ou seja, tudo que Deus criou, inclusive a natureza, tudo está com dores de parto. O que é o princípio de dores? O que é a dor de parto? Significa que quando uma mulher está para ter neném e ela começa a ter dores, significa que o parto está próximo. Então a tendência das dores é aumentar cada dia mais até nascer aquela criança. Então assim também é o fim de todas as coisas relacionado a Israel, tá? Vale a pena lembrar que Israel é o centro do universo. Está lá escrito em Ezequiel capítulo 5. Então nós temos que ler e entender a escatologia de um princípio ou do ponto de vista, tá, oriental, não ocidental, porque todas as coisas desenrolam como Israel estão no centro. Então esse princípio de dores está tudo relacionado a Israel. Nós entramos apenas porque, tá, houve o endurecimento, Romanos 8, 25 e diante, nós não devemos ignorar este segredo, que Israel foi endurecido em parte até que a plenitude do gentil haja entrado, ou seja, nós entramos porque o Senhor veio para os seus não receberam. Então nós estamos aqui, na verdade, entre aspas, como um acidente de percurso, então nós não temos direito a nada, nós temos que ir na perspectiva de Israel. Então Jesus está falando que aqui, todas essas coisas são princípios de dores para Israel. Claro que vai atingir todo o mundo, não é? Mas o centro é Israel. E aí o que vai acontecer? A qualquer momento essas dores vão se agravando mais e acontece uma coisa
com a igreja, que é o arrebatamento. Tá? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 vai dizer que nós seremos no momento, tá, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatamento, ou arrebatados, no grego é arpazô. Arpazô significa, então a palavra arrebatamento é arpazô, e arpazô significa uma retirada repentina e violenta, como alguém que fosse roubar alguma coisa. Imagina quando alguém vai sequestrar alguém, ele vai lá, pega a pessoa, joga no carro, então é algo violento, algo repentino. Daí veio para o latim este termo, raptus, onde as pessoas, alguns dizem, o rapto da igreja. Então, um arrebatamento na Bíblia, no texto grego, está falando arpazô, que é uma retirada violenta e repentina. É diferente de parousia, que é a vinda visível de Jesus. Eu tenho já um vídeo, um áudio falando sobre isso aí. Se quiser, eu boto aqui depois o link para os irmãos ouvirem. Porque os pós-tribulacionistas, eles fazem uma confusão. Eles confundem arpazô com parousia. Qual a diferença? A diferença é que os pós-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja após a grande tribulação. E tem muita gente que crê dessa forma, presbiterianos, igrejas mais tradicionais, etc. Mas o erro está justamente no seguinte: ora, se Jesus vai arrebatar a igreja após a grande tribulação, para onde ele vai arrebatar, já que após a grande tribulação ele vem para estabelecer o milênio? Então, sobre isso já estou falando no outro vídeo. Então, eu vou passar direto aqui. Então, princípio de dores, logo a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Após o arrebatamento vem a grande tribulação, tá? De 7 anos, segundo descrito em vários textos. Tá? Em Apocalipse 12 fala sobre um tempo, tempos e metade de um tempo, metade da grande tribulação. Não é? E fala também 1260 dias, que são 3 anos e meio. E por que essa divisão? Porque Daniel, capítulo 9, 27, vai falar sobre as 70 semanas, que na última semana, esse rei que virá, que é o anticristo, vai fazer uma aliança de uma semana de 7 anos com Israel. E na metade da semana, ele vai quebrar esta aliança, e estabelecendo a abominação da desolação, aquilo que Jesus falou, né? Ele vai falar nos evangelhos, tanto em Marcos como em Mateus. Quando ouvides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ou seja, ele vai falar isso para Israel. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Nós aqui no Brasil, nem americanos, nem outros países não estão na Judéia. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Mesmo porque tem estados que nem monte existe. Tá? Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Está falando para Israel. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. No Brasil praticamente não tem inverno, não vai fazer diferença nenhuma. Então, resumindo, ele está falando isso tudo para Israel. Então, quando vier depois do arrebatamento, tá, vem automaticamente, começa a grande tribulação, em um tempo em que Deus começa a tratar novamente com Israel, já que o tempo da graça é o tempo que Deus está tratando com a igreja. O tempo de tratar com Israel está vindo aí, a qualquer momento. Tanto que se você for estudar sobre as festas judaicas, também já falei sobre isso aí, você vai ver que cada festa tem um significado. A Páscoa era a morte de Cristo, depois vem os asmos, que é Jesus morto, depois vem as primícias, que é Jesus ressuscitado, depois vem Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, depois vai vir trombetas, que é o arrebatamento, depois vai vir expiação, que significa a grande tribulação, depois vai vir tabernáculos, que é Cristo morando com os homens o milênio. Então, tudo isso tem o seu significado das festas judaicas. Então, a cronologia fica assim. Estamos no princípio das dores, qualquer momento acontece o arrebatamento, vem a grande tribulação. Na grande tribulação, enquanto as pessoas estão sofrendo na terra as pragas descritas em Apocalipse, descrito também por Jesus em Mateus 24, no céu está acontecendo as bodas do Cordeiro, está em Apocalipse 19. E também está acontecendo o tribunal de Cristo, Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10, onde diz que cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos conforme nós fizermos no nosso corpo. Ou seja, todas as obras que nós fazemos no corpo, existirá o tribunal de Cristo, não para julgar nem para condenar, mas para que cada um receba, tá, de acordo com suas obras. 2 Coríntios 5, 10. Ou seja, você trabalhou para Jesus, não está sendo em vão, você vai receber seu galardão, sua recompensa no céu, nesse tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nesse dia, tá, as obras serão provadas. Terão pessoas lá que fizeram grandes obras, mas essas obras vão ser reprovadas por Deus. Porque a Bíblia vai dizer no mesmo texto, se um fizer uma obra de palha, de feno, tá, de madeira, essa obra vai ser provada pelo fogo, ou de ouro ou de prata. A obra que permanecer, esta receberá galardão. Todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, o que o texto está dizendo? Mesmo que as obras não forem aprovadas, nós não somos salvos pelas obras, mas o tal será salvo por um tris, ou seja, pelo fogo. O fogo vai provar, vai reprovar as obras, mas todavia a salvação da pessoa está garantida, porque o cristão, aquele que crê em Cristo, ele nenhuma condenação para aquele que está em Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então,
vamos voltar aqui de novo na cronologia. Princípio de dores estamos vivendo, vem arrebatamento a qualquer momento, depois assim que houver arrebatamento começa a grande tribulação, e paralelo à tribulação na terra, no céu está tendo as bodas do Cordeiro, que é o encontro da igreja com o Senhor, com o noivo, a noiva com o noivo, e está tendo também o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as suas obras. Por exemplo, só para não demorar muito nesse tópico, mas nesse dia aqui, muitas pessoas que fizeram grandes obras na terra não vão receber nada, porque fizeram por vanglória, por contenda, não é? Fizeram com sentimentos escusos, coisas que estavam no seu coração que só Deus sabe. Por isso que Paulo diz, para não julgarmos nada antes do tempo, porque Deus que conhece os corações, naquele dia ele vai julgar. E outras pessoas, como por exemplo, nós podemos pegar o texto da viúva pobre, que ela pegou aquelas 2 moedinhas, mas deu mais do que todos aqueles que jogavam ali, porque ela deu tudo que ela tinha da sua pobreza. Então, paralela à tribulação, está acontecendo as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo no céu. Quando acabar a grande tribulação, né, de 7 anos, Apocalipse vai dizer que vem a volta visível de Jesus, né? Depois de 7 anos, Jesus vem salvar Israel. Então, nesse texto, Mateus 24 vai falar sobre isso, por exemplo, quando Pedro fala para Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, vinda, toda vez que você lê volta visível de Cristo, ou vinda de Cristo, a palavra grega ali não é arpazô, que é arrebatamento, que é rapto, que é uma retirada repentina e violenta, mas a palavra é parousia. O que é parousia? Parousia significa vinda visível de Jesus em glória, em que todo olho verá. Então é diferente. Porque as pessoas dizem, mas haverá 2 vindas. Não, não é 2 vindas. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele não vem na terra, nós encontramos ele nas nuvens. Mas já a vinda visível, ele vem para a terra. Essa é a parousia. Mateus 24, 27, 30, João 19, 37. Então, nessa vinda visível de Jesus, quando ele vier, ele vem fazer o quê? Ele vem libertar Israel. A Bíblia vai dizer que nesse dia todo olho verá, até os que o transpassaram. Quem transpassou Jesus? Israel. Ok? E segundo Apocalipse diz, em capítulo 19, ele vem, não é? Ele vem batalhar contra o anticristo e seus exércitos, ele vai matar o anticristo, né? Vai lançar o anticristo falso profeta no lago de fogo, vão estrear o lago de fogo, e os que guerrearem contra Jesus, que são do exército do inimigo, o Senhor vai batalhar com a espada na sua boca e vai matar todos eles, e vai salvar Israel. Zacarias 12, Zacarias 14, 2 Tessalonicenses 5, verso 2. Então, Jesus, após a grande tribulação, ele vem de forma visível. Então vamos recapitular até aqui. Princípio de dores, arrebatamento, grande tribulação, paralela à tribulação na terra está acontecendo as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Após a grande tribulação, a volta visível de Jesus, tá, em que ele vem libertar Israel, salvar Israel. Agora, quando ele tem a sua volta visível, tá, para pensar comigo. Jesus mata o anticristo, ele destrói todos aqueles que eram do exército inimigo, e as pessoas que estiverem vivas, o que vai acontecer? Aí Jesus vai estabelecer o milênio. Só que as pessoas que estiverem vivas por essa ocasião, vai acontecer, agora chega no texto onde nós lemos, vai acontecer o juízo das nações. Verso 31 de Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier, ou seja, na parousia, na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se sentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Então aqui se cumpre o julgamento das nações logo no início do milênio. Tá? Apocalipse capítulo... O milênio está escrito em Apocalipse 20, correto? Apocalipse 20 vai falar sobre o milênio, que Satanás será amarrado por 1000 anos. E Isaías 65 vai falar sobre a descrição das coisas que acontecem no milênio. Ou seja, que ali a ursa pastará com a ovelha, a criança brincará na toca do basílico. Isaías 11 também vai falar sobre isso, né? Vai falar que o jovem, a criança morrerá de 100 anos, o ano dos eleitos serão como o dia das árvores, ou seja, mostrando que as pessoas vão voltar a viver no milênio como vivia no tempo de Adão, que é 900, 700, 800 e poucos anos, dia das árvores, mas haverá pessoas sujeitas à morte física. Por quê? Porque existe uma diferença entre aqueles que foram arrebatados, lembra do arrebatamento, que é o segundo tópico que nós falamos aqui? Aqueles que foram arrebatados, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados. Nessa hora nós vamos ter o nosso corpo transformado num corpo de glória, vamos ter o corpo glorificado. Os que morreram em Cristo também vão ter um corpo glorificado. Então
nós não vamos estar mais sujeitos à morte. Porém, as pessoas que estiverem vivas na volta de Jesus e que não aceitaram a marca da besta, tá? Que são judeus e outros que ajudaram o povo de Israel nesse período da grande tribulação, eles vão estar sujeitos ainda à morte, eles vão ter seu corpo físico ainda. Tá? E a prova é que Isaías 65:20 diz que o jovem, tá? E a criança morrerá de 100 anos. E também outra coisa interessante diz que pessoas estarão sujeitas ao pecado, porque o pecador será amaldiçoado de 100 anos. Tá? E outra prova também, aqui no final, em Apocalipse 20, verso 8 do milênio, vai dizer que quando acabar o milênio, Satanás será solto, ele sairá a enganar as nações, e pegará essa multidão como Gog e Magog, como areia da praia, e enganará as nações, e muitos serão enganados. Ou seja, quem serão enganados? Essas pessoas que não tiveram seu corpo glorificado. Essas pessoas não estão sujeitas à morte, sujeitas ao pecado. Os que morrerem salvos no milênio, que permanecerem fiéis, o que vai acontecer? Mais para frente, a Bíblia não diz quando, ele receberá também seu corpo glorificado. Mas no milênio tudo leva a crer que essas pessoas vão estar sujeitas tanto à morte, como também gerar filhos, porque eles vão ver na terra. O milênio bíblico é na terra. Será 1000 anos na terra, inclusive os salvos vão reinar com Cristo. Na carta à igreja de Tiatira, ele diz, e também no Salmo 2, que é o que venceu, ele regerá as nações com o Senhor Jesus, com vara de ferro, com autoridade de Deus. Então ele vai receber também sua recompensa, vai reinar com Cristo por 1000 anos. Muito bem. Então aqui, no começo do milênio, se cumpre o julgamento das nações, tá? Em que o Senhor Jesus vai dar para todos aqueles que ajudaram Israel. Tive fome, dei de comer, tive sede, porque Israel vai ser terrivelmente perseguido e dizimado. Se não fosse a intervenção de Deus, inclusive Jesus vai falar sobre isso, se não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne, nenhum se salvaria. Então, de alguma forma, o Senhor vai fazer com que o tempo passe mais rápido, os tempos serão abreviados. Segundo a ciência também, eu já li sobre isso, que cada vez que tem um grande terremoto, a rotação da Terra aumenta, fazendo com que os dias sejam mais curtos, e nessa época vai ter muitas catástrofes, coisas sobrenaturais, provavelmente isso vai mexer na rotação da Terra, o tempo vai ser abreviado, o tempo vai passar mais rápido. Então Deus vai usar de misericórdia com Israel e aqueles que ajudaram Israel. O Senhor vai julgar as nações, os que fecharam a mão, os que não ajudaram, os que usaram de maldade, serão todos lançados no lago de fogo, e essas pessoas entrarão no milênio, servirão a Deus no milênio, tá? Vão ser súditos do Senhor. Agora, aonde é que entra o trono branco? Após o milênio, aí sim, quando Satanás é solto novamente, sai enganar as nações, ele vem contra Israel, o Senhor vai fazer chover fogo do céu, vai matar todos eles. Então, Apocalipse 20:11 vai dizer que há um grande trono branco, e ali naquele trono branco, o Senhor deu ordem para que o mar, os mortos, abrissem os livros, cada um foi julgado segundo as suas obras, até o inferno deu os mortos, e ali aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então está aqui. Depois do trono branco, Apocalipse 21, vai vir a eternidade. Qual a diferença entre o trono branco e o julgamento das nações em Mateus 25? Aqui Apocalipse, Mateus 25 vai falar do julgamento daquelas pessoas que estão vivas quando Jesus voltar, tá, para estabelecer o milênio. Então essas pessoas, você vai apartar o bode das ovelhas, já que vai ter muitas pessoas vivas nesta época, tá? Muitas pessoas vão restar ainda. E Apocalipse 21 já é o final de todas as coisas, é o juízo final, onde serão todos aqueles que não creram em Deus, inclusive as pessoas que estão no inferno, sairão para ir para o lago de fogo, receberão o seu corpo físico de novo, vão ressuscitar para a condenação. Isso aí você vai ver em vários textos, Jesus falando que vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, os que fizeram bem serão para a vida eterna, os que não fizeram para a condenação eterna. Aparentemente parece que a ressurreição é a mesma, mas são picos da profecia. Eu já falei sobre isso aqui também. Por quê? Jesus fala que os que fizeram bem sairão para a vida eterna, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação eterna. O que são picos da profecia? Jesus fala como se estivesse tudo junto, mas na verdade acontece coisas diferentes. Por exemplo, Joel vai dizer que nos últimos dias, o Senhor derramaria o seu fogo, haveria fogo, vapor de fumo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá. Pedro, no Novo Testamento, ele vai dizer: isto é o que diz o profeta Joel: nos últimos dias o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne, haveria fogo, vapor de fumo, a lua se tornaria em sangue. Mas nós sabemos que isso não aconteceu em Atos capítulo 2. Houve um pico da profecia, um cumprimento em parte, e o outro cumprimento vai acontecer a qualquer momento.
Significa dizer também que mesma coisa em relação à ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vão receber o corpo de glória, depois que estiverem vivos serão arrebatados, e aqueles que não creram em Cristo serão ressuscitados somente no final para serem julgados no juízo do trono branco. Espero que os irmãos tenham entendido a diferença entre o juízo das nações e o juízo do trono branco, descrito em Apocalipse 20, verso 11, e a cronologia. Rapidamente, só repassando aqui. Qual a cronologia? Princípios da dor, os momentos que estamos vivendo. Arrebatamento a qualquer momento. Grande tribulação. Juntamente com a grande tribulação, as coisas acontecem na terra e no céu há as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Depois a volta visível de Cristo, que é a parousia. E quando tem a parousia também se cumpre o Armagedon, Apocalipse 16. Tem o áudio também falando sobre isso. Após a volta de Jesus, vem o milênio. Após 1000 anos, vem o juízo do trono branco e segue-se a eternidade. Amém? Deus abençoe todos. A paz do Senhor Jesus.